No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar detalhes sobre o novo contrato entre São Paulo e Banco Inter, quanto o tricolor vai faturar a menos nesse novo acordo. Quero repercutir detalhes da entrevista forte que o presidente do Santos, José Carlos Pérez, deu na noite dessa sexta-feira ao canal do Nicola. Ele acusa o Sampaoli de ligar para jogadores do Santos, assediando na tentativa de contratá-los para o Atlético Mineiro. E para finalizar, preciso te contar quem vai pagar a conta se o Arão perder um processo que é movido contra ele pelo Botafogo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você se inscrever no canal e acionar o sininho. É super importante para você se receber as notificações sobre as lives que eu estou fazendo. Toda noite, sempre às 20 horas, e nesse sábado eu vou receber o João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras. Ele vai poder falar, por exemplo, sobre Gabriel Veron, sobre Patrick de Paula, várias revelações que surgiram na base do Palmeiras, além de um mapeamento geral sobre as categorias de base dos clubes brasileiros. Se você tem dúvidas sobre algum jogador da tua base, pergunte ao João Paulo, certamente ele vai ajudar a contar se esse cara tem futuro ou não. E por falar em live, o primeiro assunto do vídeo de hoje é sobre a live dessa sexta-feira que eu fiz com o José Carlos Pérez, presidente do Santos. Entrevista muito forte, ele tocou em várias feridas abertas durante a sua gestão e uma delas que eu separei para discutir com vocês nesse vídeo de hoje diz respeito à acusação feita pelo Pérez contra o Sampaoli. De acordo com o presidente santista, o Sampaoli tem ligado para vários jogadores do Santos para tentar levá-los para o Atlético Mineiro. Vou ler para vocês uma frase dita pelo José Carlos Pérez na live. Se você não viu e quiser assistir na íntegra, é só clicar nesse link. A frase é a seguinte, abre aspas. A única certeza que eu tenho é que ele ligou pro Diego Pituca, pro Veríssimo, Sacha, Marinho, Soteldo, para todo mundo. Tem uma informação de que ele ligou para ainda outros jogadores, mas o Pituca até deu uma entrevista falando disso e que não pensava em sair do Santos, fecha aspas. O presidente José Carlos Pérez está bem bravo com o Sampaoli, disse que faltou ética ao Sampaoli quando indicou o Soteldo, tanto para o Palmeiras quanto para o Atlético Mineiro. O Sampaoli foi esperto, ele lembrou de uma cláusula no contrato que permitia ao Huachipato, que é dono de 50% dos direitos do Soteldo, forçar o Santos a vender sua parte caso existisse uma proposta para o Huachipato. O Atlético Mineiro chegou a fazer essa proposta para o clube chileno, mas o Santos conseguiu, depois de uma consulta na FIFA, a certeza de que não precisaria vender o jogador caso não quisesse. Essa foi mais uma das revelações do Pérez. Mas voltando à live do Pérez, o Pérez reclamou bastante a respeito do argentino, embora também tenha reconhecido todo o mérito do treinador na temporada passada. Ele chegou a dizer o seguinte, abre aspas, o Sampaoli trouxe mais mídia do que nos últimos 20 anos, nem com o Neymar aparecemos tanto. Trouxe grandes resultados, valeu a pena trazê-lo. Ele não sorri, pena que tem um humor peculiar e resolveu ir embora, fecha aspas. Ainda nessa entrevista, o Pérez chegou a afirmar que o Sampaoli é um dos principais técnicos da história do Santos e ele classificou o treinador argentino como o melhor que já passou em toda a sua gestão. Só para arrematar, preciso te contar que o Pérez assegurou que não vai vender nenhum dos atletas citados para o Atlético Mineiro. Ele contou que houve uma consulta do Galo, mas a resposta, especificamente sobre o Soteldo, foi de que só sai negócio se o Atlético estiver disposto a gastar 35 milhões de euros. As lives aqui no canal do Nicola têm rendido bastante notícia para vários portais pelo país. E um assunto que tem repercutido desde a entrevista, desde a live com Carlos Eduardo Pereira, ex-presidente do Botafogo e atual vice do Nelson Mufarrege, diz respeito ao William Arão. Tudo porque o ex-presidente e agora vice-presidente do Botafogo afirmou que o Botafogo já ganhou a última ação no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília contra o William Arão. Se você não se recorda, em 2015, quando o Arão deixa o Botafogo e acerta com o Flamengo, o Botafogo vai à justiça para cobrar do Arão uma grana. Tudo porque na oportunidade havia, de acordo com o Botafogo, a prorrogação automática do contrato desde que o clube depositasse R$400 mil na conta do Arão. De acordo com Carlos Eduardo Pereira, o Botafogo fez o depósito, o Arão devolveu o dinheiro. O Botafogo voltou a depositar mais 400 mil e o Arão novamente devolveu o dinheiro. Foi aí que ele se acertou com o Flamengo. O Botafogo não aceitou, levou o caso à justiça, perdeu em duas primeiras instâncias no Rio de Janeiro, mas no Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, acabou vencendo. Vou ler uma declaração do Carlos Eduardo Pereira sobre o assunto. Abre aspas, o Botafogo ganhou o processo do William Arão. Os advogados dele pediram um recurso de revista que não vai mudar a decisão dos ministros,
fecha aspas. Então o dirigente botafoguense tem certeza absoluta de que o clube vai receber nos próximos meses 4,5 milhões de reais. Você vai lembrar que em setembro do ano passado, quando essa notícia surgiu em vários portais do Brasil, o valor referido, noticiado, era de algo na casa dos 4 milhões de reais. Esses 4,5 milhões, de acordo com o Carlos Eduardo Pereira, já tem reajustes dessa dívida que não para de aumentar a cada novo mês. E a grande pergunta que fica agora é, se o Botafogo de fato vencer o Ilharão, quem vai pagar esses 4,5 milhões de reais? O Carlos Eduardo Pereira imagina que deve ser o Flamengo, a quem ele chama de simpático. Vou ler mais uma frase dele, abre aspas. Não tenho dúvidas de que o contrato do Arão prevê que é o simpático, se referindo ao Flamengo, que vai ter de pagar essa conta, fecha aspas. Conversei com Paulo Pelaipe, que era gerente de futebol do Flamengo até dezembro do ano passado, em mais uma live aqui do canal do Nicola. E perguntei para ele se no contrato do Arão havia qualquer previsão em relação a esse pagamento. Pelaipe assegurou que não há qualquer menção a isso, mas que considera normal a possibilidade de, em caso de vitória do Botafogo, o Flamengo ajudar o William Arão no pagamento dessa conta, até porque o Flamengo se beneficiou dessa disputa jurídica para ter um jogador que se tornou super importante sob o comando de Jorge Jesus. Quero fechar o vídeo contando detalhes sobre o novo contrato de patrocínio fechado entre São Paulo e Banco Inter, notícia divulgada pelas partes na última quinta-feira. Nem o São Paulo nem o Banco Inter quiseram dar detalhes a respeito dos valores, nem sobre as propriedades, mas aos pouquinhos, depois de conversar com uma fonte aqui e outra fonte acolá, consegui levantar uma série de informações importantes. Para começar, o Banco Inter deixa de ter sua marca exposta no peito e nas costas. Vai manter o patrocínio apenas no peito, na parte mais nobre da camisa. Já o espaço nas costas, acima dos números, não será mais vinculado ou ocupado pelo Banco Inter. O São Paulo vai ter a possibilidade de procurar um novo parceiro no mercado. Isso vai representar certamente uma perda no faturamento do São Paulo. Detalhe importante, o contrato entre Banco Inter e São Paulo não será de uma temporada, e sim somente até dezembro. O vínculo atual termina em 31 de abril, ou seja, o novo contrato vai ter 8 meses de duração. Aí você pode estar se perguntando, por que o São Paulo aceitou um contrato de 8 meses em vez de um contrato de 1 ano? E por que o São Paulo também abriu mão do patrocínio nas costas? Eram essas as condições impostas pelo Banco Inter para renovar o contrato. Algo como é pegar ou largar. Como o São Paulo vive uma realidade financeira completamente difícil, como todos os clubes brasileiros sofrem demais com a ausência de patrocínios, especialmente nesse momento de pandemia, o São Paulo não se viu com outra possibilidade a não ser renovar nas condições do Banco Inter. E posso te assegurar que vai ganhar menos a partir de agora. O contrato antigo garantia ao São Paulo algo na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Eram 17 milhões por temporada e nesse valor estavam incluídos a grana do patrocínio e também bônus pela abertura de novas contas. Esse valor de 1,5 milhão de reais por mês vai cair para algo na casa de 1 milhão de reais por mês para o tricolor até dezembro. Ou seja, 8 meses de contrato e 8 milhões de reais. Se as cifras anteriores fossem mantidas, o São Paulo pegaria 12 milhões de reais, uma perda de mais ou menos 4 milhões de reais. O torcedor são paulino mais otimista vai lembrar que ainda há propriedade nas costas que vai ficar vaga. O difícil é encontrar interessados nesse exato momento de crise mundial em todos os setores. Mas, olhando pelo copo meio cheio, dá para festejar esse 1 milhão de reais que vai entrar nas contas do São Paulo, até porque o São Paulo acaba de ser informado pela Adidas, que é fornecedora de material esportivo, que a empresa alemã não vai conseguir pagar a parcela mensal referente ao fornecimento de material esportivo. Essa grana de mais ou menos 1 milhão de reais por mês. Então imagina o prejuízo do São Paulo, sem bilheteria, sócio-torcedor, cotas de televisão, perda da Adidas e também perda do Banco Inter. No final das contas, essa renovação do contrato com o Banco Inter, ainda que com condições inferiores ou piores, já é alguma coisa diante de uma realidade tão complicada. Para fechar, mais 2 informações importantes relacionadas à grana no São Paulo. O tricolor já embolsou os 20% da venda do David Neres para o Ajax, algo na casa de 7 milhões de euros. Já os 15 milhões de euros pela transferência do Antony só podem cair na metade do ano, que é quando a janela se abre e o Antony estará à disposição do Ajax para fazer a transferência. Então, os 7 milhões de euros do David Neres já entraram e já saíram dos cofres do São Paulo para pagar uma série de contas emergenciais. E o São Paulo vai aguardar por esse pagamento de 15 milhões de euros do Ajax referentes ao Antony para se socorrer em outras contas também extremamente emergenciais.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, é bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que pintar vídeo novo ou live, por falar em live, tem live nesse sábado a partir das 8 da noite com João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, o cara que revolucionou a base do Palmeiras. Queria que você usasse também o espaço para comentários, para deixar sugestão de pessoas que você gostaria de ver aqui nas lives do canal do Nicola e para comentar tudo o que você viu no vídeo de hoje. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!